Em outubro de 2017, o valor da gasolina já tinha subido 8 vezes. Um recorde que afetou bastante o bolso do brasileiro, também na região. Em Piracicaba, R$ 3,84. Em Santa Gertrudes, R$ 13,89. Em Limeira, R$ 3,78. Caro, mas ainda assim, 30 centavos a menos do que está custando a gasolina em Rio Claro, que chegou a R$ 4,09. Eu saio daqui para ir em Limeira abastecer o álcool. Aqui está R$ 3,00, lá você paga R$ 2,70, R$ 2,69. É um absurdo, é muito mais caro do que. Até parece que tem um cartel aqui de pessoas. Um absurdo. É difícil achar um lugar mais barato. Logo precisamos andar de a pé, porque a coisa tá feia. Rapaz, é caro, hein? Muito caro. O jeito é pesquisar, né? Mas parece que esta atitude muito recomendada ao consumidor só deixa os donos de postos mais felizes. O valor é o mesmo aqui, ali, neste outro posto também. Não há opções, e isso levanta um questionamento para este promotor de justiça. Como o Ministério Público vê, existe um cartel de preço de combustíveis em Rio Claro? Sem dúvida. Essa característica já vem sendo constatada há vários anos pelo Ministério Público, desde a época em que o PROCON pertencia à administração anterior, no sentido de que é de conhecimento público que os preços praticados pelos postos são tabelados muito acima, não só da tabela da ANP, Agência Nacional de Petróleo, que regulamenta os preços dos combustíveis a nível nacional, como também em comparativo com os preços dos municípios vizinhos. Nós temos diferenças superiores a 50 centavos mais caro do que na região. O cartel é considerado pela Constituição brasileira crime contra a ordem econômica. Ele acontece quando se domina o mercado, eliminando a concorrência mediante acordos e convênios entre as empresas. Mas se até para o Ministério Público o mercado de combustíveis na cidade levanta a suspeita de cartel, por que a situação não muda? O Ministério Público, vendo isso de uma forma notória, aguarda o posicionamento do PROCON para que os seus fiscais entrem em campo novamente, constatado quais postos de combustíveis estão envolvidos nessa formação de cartel, encaminhe a relação dos postos e dos preços em comparação com a tabela da Agência Nacional do Petróleo ao Ministério Público, para que nós possamos instaurar um inquérito civil. Já para o diretor do PROCON, o órgão pode agir se existirem denúncias formais de quem sofre com os preços. O consumidor tendo esse indício de formação de cartel, é interessante que compareça até o PROCON e realize essa denúncia. Hoje, os órgãos competentes, que têm as equipes especializadas e os equipamentos utilizados para essa pesquisa de preço e caracterização ou não da formação de cartel, é a Agência Nacional do Petróleo e o CAD. O PROCON vem, a partir desse primeiro semestre, com um projeto de convocar os donos dos postos de combustíveis para uma reunião, para que a gente possa conversar e entender o que está acontecendo. No primeiro momento, ouvir os proprietários dos postos de combustíveis para que a gente entenda o porquê que esse preço é trabalhado acima da média das cidades da região. Só após o trabalho de fiscalização, o Ministério Público pode então abrir um inquérito para investigar. Diante dessas provas, desses documentos, possamos fazer um termo de ajustamento de conduta com os responsáveis pelos donos de postos de combustíveis, para adequar os seus preços ao que o governo federal determina, sob pena de ajuizar uma ação civil pública e buscar essa intenção judicialmente. Na tentativa de diminuir os preços dos combustíveis na cidade, este vereador criou um projeto de lei revogando outro de 2009. A ideia é cancelar a proibição de postos de gasolina em shoppings e mercados. O valor do combustível nestes locais pode diminuir em até 20 centavos, mas só a longo prazo, já que os estabelecimentos precisariam ainda ser construídos. Os postos de combustível instalados nesses locais, ele tem um crédito de impostos, onde poderá o preço ser reduzido nas bombas.